Oi, meus amores, voltei morrendo de saudade de vocês. Nós vamos começar o segundo semestre, estamos todas agora no segundo período e uma de nossas disciplinas é o projeto integrador, né? Para a gente arrebentar nesse segundo semestre e fazer uma proposta bem bacana. A proposta, gente, para nós trabalharmos são datas comemorativas, né? O que vem a ser essas datas? São as datas que relembram eventos históricos e culturais. E essas datas, normalmente, elas fazem parte do costume e da tradição de um povo. Praticamente todas as propostas pedagógicas da educação infantil, das séries iniciais do ensino fundamental, elas são transformadas em temas para serem abordados em projetos, estudos, eventos, né? E geralmente isso é uma exigência da coordenação da escola, que tem que estar no conteúdo da proposta pedagógica, ou porque simplesmente faz parte do calendário da escola, da cidade. Então, nós precisamos aprofundar um pouquinho esse assunto e não deixar essas datas passarem de uma forma muito rasa pelos nossos alunos. Então, o que acontece geralmente é que as atividades propostas, elas são impostas aos alunos ou até mesmo impostas aos professores desses alunos pelos profissionais das escolas que selecionam o que eles querem trabalhar com as crianças pequenas. E isso, gente, é feito sem uma pesquisa sobre o tema. Se esse tema seria de interesse da criança, se ele teria significado por ser do conhecimento dela, da sua cultura de origem ou da própria necessidade sociocognitiva da criança. Então, muitas dessas propostas pedagógicas baseadas nas datas comemorativas ou que dão muito destaque e ênfase não se justificam. Por quê? Porque os temas não fazem parte da realidade e da vivência da criança, ou da criança com a família dessa criança, ou das relações sociais que a creche e a pré-escola estão imersas ali. Então, o que a gente tem que pensar é que isso se torna uma herança pedagógica. E não é o que nós queremos. Nós queremos uma pedagogia de participação. Então, gente, alguns autores hoje, eles acreditam que os conhecimentos que são transmitidos na educação infantil parte de uma tradição muito antiga. E essa tradição, ela vem se repetindo, né, e aparece em práticas denominadas como de interesse da criança. Por exemplo, toda criança gosta de animais. Toda criança quer aprender sobre meio de transporte, ou então toda criança gosta de festejar o que se diz importante e frequentemente cíclico. Não podemos perpetuar esse tipo de ideia, né? A nossa ideia é que a gente faça a pedagogia da participação. Então, o que acontece com os professores hoje é que quando eles passam por esse tipo de curso de formação, eles acabam comentando, né, que eles ensinam o que é senso comum. Aqueles mesmos conhecimentos que eles aprenderam na infância, que são conhecimentos fragmentados, desatualizados, óbvios. Então, o que é preciso fazer? Um esforço muito maior para desconstruir essa pedagogia tradicional, né? Porque o intento dela, o nosso esforço tem que ter a intenção de integrar saberes, práticas, crenças, ou no espaço da ação e reflexão, ou no espaço da produção de narrativas sobre o fazer e para fazer. Então, gente, nós temos que pensar o seguinte, tem uma autora chamada Osteto, que ela tem um pensamento que é o seguinte, ela afirma que a história na qual se baseia a história do currículo da educação e da própria educação infantil, faz parte de uma história que ela termina por privilegiar uma visão dominante,
em detrimento de outras visões possíveis. Então, ela ignora, ela omite, na maioria das vezes, as diferentes realidades que nós temos na educação infantil. Então, essa autora diz que a escolha ela é sempre ideológica. Por quê? Algumas datas são comemoradas e outras não. E nesse contexto que nós acabamos por tornar né, o tema das datas comemorativas, tá? O ideal do nosso projeto integrador. Por quê? Porque a nossa intenção é expor esse tema sob a luz de novos referenciais. Nós vamos problematizar, nós vamos pesquisar né, a origem desses temas na história, pensando né, na história dos heróis, dos vencedores de verdade. Não aqueles que estão sendo passados de geração em geração sem uma reflexão maior. Então, a Osteto diz que tem diferentes perspectivas de planejamento. Lista de atividades, data comemorativa, desenvolvimento em áreas de conhecimento, por tema, né? E que muitos professores desconhecem o processo de produção de conhecimento pelas crianças. Isso acaba por limitar o planejamento que é usado hoje na educação infantil e determina um trabalho com assuntos definidos previamente, como é o caso das datas comemorativas. Para o tema que a gente está estudando, tem que destacar também que o planejamento baseado nas datas comemorativas segue o calendário. E aí ele fica muito simplista. Ele é organizado seguindo algumas datas que são consideradas importantes do ponto de vista do adulto. E no decorrer do ano, são realizadas atividades correspondentes ao Carnaval, Dia do Índio, Páscoa, Dia do Trabalho e assim por diante. E, além disso, podem ser definidas segundo o que a instituição e os professores acham que é importante para a criança, né? Ou se pode oferecer possibilidades de atividades para realizar com as crianças. As datas comemorativas que compõem o calendário das festividades e que as crianças ficam expostas são, na verdade, indústrias das festas. Elas se tornam objetos de marketing, de comércio, e do ponto de vista pedagógico, são vazias de significado. Cada mês do ano, a criança se fantasia de um personagem que representa o calendário de festividade. E isso se repete todos os anos da vida na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E isso acaba sendo episódio solto no ar, conteúdo fragmentado, uma atividade simplória, que não é o que a gente quer. Então, gente, nesse sentido, a gente tem que enfatizar que é o seguinte: propor datas comemorativas como sequência do planejamento na educação infantil, mas não só isso, não contribui para a compreensão nem com prática mais elaborada de currículo, porque elas são cristalizadas na repetição, na fixação daquela peça didática, né, preparada para mostrar o que foi feito. Aí a gente questiona também, né? Esse tipo de trabalho expõe as crianças, e por que não dizer os próprios professores ou os pais, a um repertório que na maioria das vezes é muito simples. São elaborados como trabalhinhos, lembrancinhas, dancinhas, mostras, teatros, sem reflexão por parte do educador. Muitas escolas usam as datas comemorativas para agradar os pais. Justificam as escolhas dos temas de acordo com o que a sociedade de consumo apresenta, reforçando uma cultura social acrítica, que é estabelecida a partir dos valores descolados da referência cultural do grupo social que faz parte da escola, e apenas transforma essas datas em comemorações festivas genéricas. Claro que manter tradições culturais, cívicas, religiosas é fundamental para a criança pequena. Tem que estar no currículo. Mas importante, gente, é construir o sentido dessas práticas, não só a comemoração. Portanto, menos datas, mais significação. É possível afirmar que para desenvolver um projeto, o que se faz é uma opção por aprofundar conhecimentos, não tornar o projeto enorme. Uma outra autora, Kremer, ela fala que existem temas geradores.
E ela divide esses temas em dois. Os cíclicos, que são aqueles que são as festas e eventos e comemorações celebradas periodicamente, que são as datas comemorativas, né? E os temas gerados pelas crianças, que seria o quê? O professor vai observar a sala de aula, perceber uma situação presente ali, e aquilo ali vai ser um tema a ser trabalhado dentro da sala. Ela comenta, então, que para começar a elaborar o currículo, os professores tendem a escolher os temas cíclicos. Por quê? Porque encontram mais facilidade do que o segundo tipo, porque o segundo tipo exige observação da turma, né? E ela chama atenção sobre alguns temas cíclicos que são relacionados por uma determinada festividade cívica ou religiosa, por exemplo, Páscoa, já que esses temas geralmente são escolhidos pelo professor ou outros profissionais que os consideram mais importantes no ponto de vista do adulto para o planejamento. Mas para ela, esses temas, quando são trazidos para a escola, não devem se basear em experiências infantis, nem se relacionar aos valores e costumes das famílias. O professor deve observar a turma, detectar os interesses por trás das situações que acontecem no dia a dia, e aí trazer outras situações geradoras de atividades. Assim evita que se priorize uma religião, uma crença. E ela acha também importante variar a duração dos temas, né, de acordo com o interesse da turma. No caso do exemplo da Páscoa, pode ser mais curto que os outros, porque podendo também articular diferentes áreas de conhecimento em função da turma. Qual a importância de você planejar atividades significativas, né? Gente, isso é muito importante, porque a escolha do trabalho que vai ser desenvolvido pelo professor, pelas crianças, ou então por causa de alguma situação particular, você vai trabalhar algo que é considerado extremamente significativo para ampliar a aprendizagem e a experiência das crianças. Então, em regra, é significativo todo o conteúdo ou conhecimento que faz parte da realidade imediata. Pausa para a gente refletir. Será que realmente é importante vários trabalhinhos baseados nas datas cívicas, com a ausência de um sentido definido, uma repetição e uma ladainha de conteúdos? Então vamos pensar, quem ouve? Quem observa? Quem aprende? Será que o aprendizado está acontecendo? Então, nós temos que pensar o seguinte, a Kramer, ela apresenta algumas sugestões que nascem da realidade vivida pelas crianças e que vão permitir a participação ativa dessa criança e dos seus pais para contrapor temas comemorativos ou não, que são trabalhados de modo superficial e descontextualizado. Por exemplo, vamos comemorar o Dia do Índio. Por que não comemorar o homem e suas diferenças? E aí ela sugere que os trabalhos podem ser enriquecidos explorando outros tipos de grupos sociais que apresentam diferenças físicas, culturais e não apenas vestir a criança de índio, porque isso é um estereótipo, né? E diminui o significado dos povos indígenas. O Dia do Trabalho é um outro exemplo. Pode abordar o interesse das crianças por instrumentos de trabalho, por profissões, por falar da profissão dos pais. E o Dia das Mães pode ser substituído pelo tema da família, que substitui o Dia das Mães e garante a valorização da diversidade das famílias. Então, gente, o professor precisa ter um repertório amplo para que, à medida que surge uma situação, ele possa compreendê-la e organizar-se para encaminhar seus estudos, assim como o trabalho com as crianças, criando perguntas e desafios. A autora também questiona a forma descontextualizada de incluir as datas comemorativas no planejamento. E ela pergunta se não seria interessante falar sobre o Dia do Trabalhador para a criança, dizendo como surgiu a data para se comemorar o Dia do Trabalho. E o Dia de Tiradentes? E a pátria? Falar do Brasil, do povo brasileiro, sem que o conhecimento
se torne fragmentado e infantilizado. Esse modo de praticar o planejamento não amplia o repertório cultural da criança, né? Mas massifica e empobrece o conhecimento e não valoriza a capacidade da criança, só facilita a sua aplicação, porque faz uma listagem de atividades de forma simplista, predominante no planejamento da educação infantil. Então, gente, na educação infantil, não basta entrar e falar, é só deixar eles brincando, ou pensar que eles são pequenos e qualquer coisa proposta para eles vai ser prazeroso. Educação infantil é planejar, planejar é atitude. Por isso, não basta apenas oferecer desenhos para pintar dizendo que é o dia do índio, ou colocar e pintar a orelhinha do coelhinho da Páscoa, colocar na cabeça dizendo que a Páscoa está chegando. É preciso considerar a participação das crianças desde a origem do tema. Por isso que precisa observar, escutar, perceber as necessidades, interesses, relações do grupo, possibilitando um planejamento a partir da realidade. Então, o nosso desafio do projeto integrador do segundo semestre é: vamos trabalhar as datas cívicas de forma significativa, segundo período. Vamos começar o nosso projeto integrador com o mês de agosto. E no mês de agosto, nós temos o Dia dos Pais e o Dia do Folclore. E nós vamos fazer projetos voltados a essas duas datas comemorativas. Muito obrigada, conto com vocês e eu tenho certeza que nós vamos ter um semestre espetacular. Um grande beijo para todos.